Você já se sentiu desanimado a ponto de querer voltar atrás, mesmo depois de viver experiências incríveis e ver milagres de Deus na sua vida? A história de Simão Pedro, após a ressurreição de Jesus, revela uma luta surpreendente e a resposta de um amor que vai te buscar onde você estiver, no seu mar dos mortos. Neste vídeo especial, mergulhamos no emocionante relato bíblico da segunda pesca, em João 21. Descubra por que Pedro, o líder, mesmo após ver Jesus ressuscitado 2 vezes, decidiu voltar para a velha vida de pescador. Entenda como a vergonha, o fracasso e o desânimo podem nos paralisar. Mas como Jesus, o sol da justiça, nos encontra na praia, no raso, pronto para transformar redes vazias em uma pesca milagrosa e abundante. Mais do que um milagre, esta é uma lição profunda sobre restauração, perdão e propósito. Veja como Jesus cura as feridas da alma, trata a vergonha que nos impede de nos aproximar e nos comissiona a provar nosso amor, cuidando do seu rebanho. Se você se sente distante, envergonhado pelos erros ou simplesmente desanimado, esta mensagem é um chamado direto de Deus para você. Ele te chama de filho, te ama incondicionalmente e tem um banquete preparado. Não se esconda mais. A restauração e a bênção estão mais perto do que você imagina. Basta se apresentar a Ele do jeito que você está e seguir o seu chamado. Segue-me tu. Não perca um segundo desta poderosa reflexão que pode mudar sua perspectiva e renovar suas forças. Assista agora até o final para receber a mensagem completa de Deus para a sua vida. Deixe seu amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor que busca e restaura. E se ainda não faz parte da nossa família da fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum tesouro que Deus tem para você. Que esta mensagem renove seu ânimo, cure suas feridas e fortaleça sua fé para seguir Jesus com perseverança até o fim. Por favor, abra no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 3. Assim que você achar, olha ao teu lado, para ver se tem alguém sem a palavra de Deus, e mostre para a pessoa aonde que nós vamos ler. Achou? Está escrito o seguinte: disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Vou ler de novo. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amém? Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida de Mogi das Cruzes repete em seguida. Vamos lá. Disse-lhes, bem alto, disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Naquela noite nada apanharam. Naquela noite nada apanharam. Amém? Quem acredita que isso aconteceu, levante a sua mão assim ao céu. Então desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra que você crê, que eu creio. E quando nós aplaudimos a palavra, nós estamos aplaudindo o próprio Senhor Jesus. Ele é o verbo de Deus. Em Apocalipse está escrito: o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Aplauda, aplauda mais ainda. Você que está acompanhando pela rádio à distância, junte-se a nós aqui em Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil. Glorifique a Deus conosco. Onde você estiver, aplaude e dá glória. Portugal, glorifique a Deus conosco agora. Você que está ouvindo pela rádio Lesíria. Você que está ouvindo em Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Macau, Timor-Leste. Junte-se a nós aqui em Mogi das Cruzes. Vamos dar glória, glória, glória e aplaudir muito o nosso Deus.
Continua, continua. Ó Pai querido, ó Deus bendito, ó Deus amado, a tua palavra vai ser pregada agora. Esta multidão não veio aqui para ouvir um homem falar. Todos querem ouvir o Senhor mesmo. Então vem com teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Sabe qual é o foco do capítulo 21? A desistência. O abandono. O desânimo. O desânimo, a tristeza, que provoca na pessoa uma paralisação, uma inércia. Ela se esquece de tudo. Se esquece do passado. Aqui no capítulo 21 de João, nós estamos encontrando Pedro e mais 6 discípulos que se esquecem de tudo que eles viveram com Jesus. Esses 7 discípulos aqui andaram com Jesus durante 3 anos. Ouviram palavras que nunca ninguém tinha ouvido. Presenciaram e foram testemunhas de milagres nunca antes realizados em toda a terra e em toda a história da humanidade. Viveram com Jesus dia e noite, maravilhas diárias, palavras constantes de sabedoria. Foram agraciados com poder para expulsar demônios e curar doentes. Tudo isso antes da cruz. Viveram coisas extraordinárias. O próprio Jesus disse para eles, e está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 23, Jesus disse uma vez para eles: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, porque eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Jesus disse que eles eram bem-aventurados. São mesmo. Mas tudo isso parece que desapareceu. Porque Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, e já apareceu para os discípulos 2 vezes. Eles já viram que Jesus venceu a morte. E mesmo assim, eles decidem voltar para a velha vida, abatidos. E o líder é Pedro, né? Pedro se desviou, porque Pedro tem um problema. Apesar dele já ter visto 2 vezes Jesus ressuscitado, a cabeça dele, a sua consciência se martiriza, se acusa o tempo todo. Eu neguei Jesus 3 vezes. Eu fui desleal, eu fui infiel. Jesus deve ter vergonha de mim. Eu jurei para ele que iria com ele até a morte. Disse que estava disposto a tudo. E me amedrontei diante de uma simples mulher, uma criada que ficou perguntando se eu não era um dos discípulos de Jesus. Jesus apareceu para mim 2 vezes, mas nem tocou no assunto, nem me cobrou nada. Até parece que eu não fiz essa vergonha toda. Me tratou como se eu fosse a melhor pessoa do mundo, como se eu não tivesse errado, como errei feio. Mas Jesus Cristo me encontrou, eu o vi ressuscitado,
E ele nem sequer tocou no assunto comigo, mas eu não esqueço. Eu não esqueço que eu neguei Jesus 3 vezes. Eu não esqueço, eu sinto vergonha por dentro. Eu sou um miserável, eu sou um verme. E por causa dessa falha de Pedro, uma falha grave, que é a covardia, Pedro não conseguia conviver com ele mesmo. Pedro foi o primeiro a desviar. Foi o primeiro a desviar. E olha, depois de ter visto coisas que ninguém viu, de ouvir coisas que ninguém ouviu, de ver Jesus Cristo ressuscitado 2 vezes, ainda assim ele não está curado por dentro, porque ele se martiriza. Eu sou indigno, eu sou um infiel, eu sou um miserável, eu neguei Jesus 3 vezes. Jesus deve ter vergonha de mim, ele nem tocou no assunto. Olhou nos meus olhos e fez de conta que não tinha acontecido nada. Mas eu sei que eu errei. Eu sei que eu não presto. Eu sei que eu não valho nada. Eu sei que eu sou um miserável. E por pensar desta maneira, Pedro enfraqueceu na fé. Esqueceu 3 anos de bênçãos quando conviveu com Jesus dia e noite. Esqueceu de todas as maravilhas e de todos os favores. Ele acha que ele é indigno. Então Pedro, que era o líder do grupo, e ele está com 6 amigos ali, junto ao mar de Tiberíades, e quando o evangelho fala mar de Tiberíades, é o mesmo mar da Galileia, mas do outro lado, porque do lado oposto de Cafarnaum fica Tiberíades, e Tiberíades é uma cidade, ou foi uma cidade construída em honra a Tibério César, imperador romano, e ali tem um cemitério. Jesus Cristo nunca entrou em Tiberíades para pregar, porque a cidade toda foi construída sobre um cemitério, e o cemitério é considerado um território maldito, segundo a lei de Moisés. Então eles estão na praia de Tiberíades, foram pescar no mar de Tiberíades. Olha para onde eles foram, vê se você consegue entender. A partir do momento que Pedro desviou, ele arrastou os 6 com ele. Por isso que eu não quero que você se desvie, porque toda vez que você se desvia, você vai arrancar outras pessoas da igreja. Quando você deixa de ir, ou de vir, outras pessoas vão te imitar. Quando Pedro se desviou, ele estava realmente desviado. Ele disse: eu vou pescar no mar de Tiberíades, no mar dos mortos. A pessoa, quando se desvia, olha para onde ela vai, para o lado da morte. E ele arrasta mais 6 discípulos com ele. Olha só, está aqui, ó. Deixa eu ler para você. No versículo 2, além de Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, quer dizer, o próprio João e o Tiago, e outros 2 dos seus discípulos. Quando Pedro disse: eu vou pescar, os outros disseram: nós também vamos com você. Se Pedro dissesse: eu vou para uma boate, eles diriam: nós também vamos com você. Eu vou para o bar, eu vou encher a cara, os outros diriam: nós vamos com você também. Você está entendendo o que acontece quando uma pessoa se desvia? Ela arrasta outras pessoas com ela. E está todo mundo indo para o mar da morte, Tiberíades. Quando a pessoa se desvia, não há mais vida não, só morte. Só trevas, escuridão. Eles trabalham a noite inteira, só escuridão, só trevas. E quando a pessoa se desvia e leva outras com ela, por isso que você nunca pode se escandalizar se alguém cai. Jesus vai ensinar isso no capítulo 21. Você nunca pode atrelar a tua vida espiritual porque o outro caiu. Você nunca pode fazer como ele fez, ou se escandalizar. Jesus vai ensinar isso aqui no capítulo 21, já você vai ver. Eles estão em alto mar, na escuridão, nas trevas, no mar dos mortos, lançando a rede, e o trabalho é infrutífero.
Pedro fracassou, arrastou outras pessoas para o fracasso, e todos estão fracassando. Olha aqui, são 7 fracassados no mar dos mortos. Eu nunca vi, e quero que você preste atenção nisso, eu nunca vi um desviado ir para a escuridão, para a morte, e dizer que está feliz. Dizer que agora está prosperando, está indo bem, tudo está dando certo. Eu nunca vi. Pedro está infeliz e arrastou pessoas para a sua infelicidade. Pedro errou e arrastou pessoas para o seu erro. Pedro desviou e levou pessoas para se desviarem com ele. Pedro está fracassando e levou mais 6 para fracassarem com ele. Não conseguem nada a noite inteira. O desviado nunca consegue nada na vida. Pelo contrário, vai piorando cada vez mais. Quando as trevas passam, e já de manhã, ainda meio escuro, mas o sol começa a nascer ali, em Israel. O céu começa a aparecer, os primeiros raios solares estão aparecendo, eles estão voltando daquela pescaria fracassada, frustrada. Os desviados voltam de mãos vazias. Eles estão chegando na praia de Tiberíades. E eles começam a puxar o barco e as redes vazias. Só que agora amanheceu. Amanheceu. Não apenas aquele sol começa a brilhar, mas na praia, esperando por eles, está o sol da justiça. Cheio de glória, cheio de poder. Mas olhando para ele, ninguém percebe. Parece até alguém comum ali, na praia, banhando os pés, as ondas que vêm. E ele diz para os pescadores, para os 7 fracassados: filhos, chamou de filhos, hein? Deus chama os desviados de filhos. Tem alguma coisa para comer? Vocês têm? Responderam secamente: não! Eles estavam irados, porque a pessoa, quando está no fracasso, ela não leva papo com ninguém, ela é grosseira, ela dá resposta curta, resposta atravessada. Eles estão irados, não temos nem para comer. Esse estranho aí na praia, no mínimo, quer pegar algum peixe nosso. Não tem nem para a gente. Não! Engrossaram com o estranho, porque eles não reconheceram assim, nessa distância, que era Jesus. Olha o versículo 14. Estão no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Está vendo aí o que eu te falei? É a 3ª vez que Jesus está aparecendo para eles depois de ter ressuscitado dos mortos. Não foi suficiente as 2 aparições de Jesus. Se desviaram do mesmo jeito. Voltaram a fazer o que faziam antes de conhecer Jesus. Está compreendendo isso? Jesus aparece para resgatar. Chama de filhos. Filhos, olha o versículo 5. Filhos. Às vezes o desviado pensa que Deus está bravo com ele, está com raiva, que Deus não gosta mais dele, né? O desviado pensa assim: Deus deve ter vergonha de mim. Também eu não valho nada. Eu voltei para o mundo, voltei a fazer tanta coisa errada, eu pequei, eu fiz coisas vergonhosas. Mas Jesus nem lançou na minha cara os meus erros. Jesus Cristo nem me criticou. Acho que Ele nem liga para mim. Acho que Ele nunca falou nada porque Ele não se importa comigo. Preste atenção, você que está afastado, afastada. Você que desanimou, você que desviou, você que saiu da igreja, você que errou e continua na igreja. Preste atenção, você que está aqui hoje. Por mais defeitos que você tenha,
E eu garanto que aqui dentro não tem ninguém perfeito. Por mais falhas que você tenha, Jesus Cristo surgiu aqui, está presente no nosso meio. Ele ama cada um de nós e Ele te ama em particular. E Ele está dizendo para você: oi, filho. Oi, filha. Oh, glória. Oh, filho. Oi. Oi, filho. Oi, filha. Aí, a resposta veio grossa para Jesus, né? Não, não temos. Não, não. Aí Jesus diz assim, e eles não sabem que é Jesus. Você está me ouvindo aqui? Mas eu vou dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus está dentro de mim. E não sou eu, é o Senhor que está falando contigo agora. Você não reconhece, né? Olhando aqui, você está vendo só um pregador. Você não reconhece, mas Jesus está falando com você. Filho, filha. Você sabe que um pai mesmo, ele é tão amoroso que ele não expulsa filho de casa. Concorda comigo? O filho está fazendo tanta coisa errada. O pai que ama mesmo, ele não põe o filho na rua. Não põe. Você pode ter feito coisas erradas, mas mesmo assim Jesus Cristo te chama de filho, de filha, e Ele não te expulsa desta casa, Ele não te manda embora. Pelo contrário, não é você que vem procurar Jesus, é Jesus que veio aqui para te encontrar. Não foi você que procurou Jesus, foi Jesus que te procurou. Não foi você que buscou o Pai, foi o Pai que te buscou. Jesus se apresentou na praia. A luz do mundo está na praia, o sol da justiça está na praia e Ele está presente aqui dentro também. Aí Ele dá a ordem, preste atenção. Ele diz, versículo 6, lançai a rede à direita do barco e achareis. À direita do barco e achareis. Preste atenção, desta vez Jesus não disse, vão lá para o alto mar. Aí mesmo onde vocês estão. Aí mesmo. Vocês não têm nada para comer? Não! Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles estão praticamente no raso. A palavra de Deus diz que eles estão a 200 côvados de distância. Você vê isso aqui no versículo 8, ó. Eles não estão distantes da terra, senão quase 200 côvados, quer dizer, um pouco mais de 100 metros, ou mais ou menos 100 metros. 100 metros da praia só. Lance a rede aí à direita do barco e achareis. À direita do barco. Aí eles pegam e lançam à direita do barco. E lançam na hora ali. E diz a palavra que eles pegaram tantos peixes, ó, lançaram, pois, a rede, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Igreja, eles saíram batendo a rede no mar ali de Tiberíades a noite toda. Eles palmilharam cada metro quadrado daquele mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Não pegaram nada, insistiram, lançaram as redes centenas de vezes a noite toda e nada apanharam. Mas agora eles estão tendo contato com Jesus. E Jesus não diz, voltem para o alto mar, lancem a rede. Não, nada disso. Aí mesmo onde vocês estão, lancem a rede à direita do barco e achareis. E lançaram. Não custa nada, mais uma, vai. Lançaram.
E a rede se encheu com tantos peixes que eles nem conseguiam tirar de dentro do mar. 153 grandes peixes. E diz o Evangelho que mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Você está aqui conosco, não está? Você está aqui conosco? Jesus também está, quem crê. Jesus te buscou. Quem buscou Jesus hoje, levante a mão. Jesus está tendo contato contigo. E Jesus Cristo está te dizendo, eu te amo. E aqui mesmo onde você está, meu filho e minha filha, você pode lançar a rede, porque eu vou te abençoar. Você não vai ter que sair daqui, procurar em outro lugar, se aventurar por lugares diferentes ou estranhos, porque Jesus está dizendo, aqui mesmo eu vou te abençoar. Toma posse disso. Aqui mesmo Ele vai te abençoar. Pedro está maravilhado. Ele só pensa em peixe, porque ele queria pescar. Mas João fica analisando aquele estranho na praia, aquela distância de 100 metros. E João era um homem sensível ao Espírito Santo. João consegue discernir que aquele estranho lá na praia, a 100 metros de distância, é Jesus. E ele diz, Pedro, é o Senhor. E o Pedro imediatamente se joga na água, não para ir nadando na direção de Jesus, não. Ele se joga dentro d'água porque ele estava, aqui ó, olha o que diz a palavra. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se no mar para se esconder. Para se esconder do Senhor, sabe por quê? Não só pela nudez, mas pela vergonha que ele sente. Agora ele aumentou a vergonha, porque desviou-se e também levou outros atrás. Ele está muito envergonhado, mais uma vergonha para Pedro. Ele se joga na água para se esconder do Senhor. Toda vez que o pecador sente a presença de Deus, ele quer se esconder. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 10, o que está escrito? Que Deus pergunta, Adão, cadê você? E ele fala, eu estou aqui atrás dessas árvores, estou me escondendo do Senhor. Por que você está se escondendo? Ah, porque eu estou nu. Eu ouvi a tua voz e me escondi porque eu estou nu. Aí Deus disse para Adão, quem te falou que você está nu? Não é? Pedro, qual Adão? Do mesmo modo que Adão se sente envergonhado e procura se esconder do Senhor. O pecador sempre quer se esconder do Senhor. A pecadora sempre quer se esconder do Senhor. Não é assim que Deus trabalha. Pelo contrário, de tanto o pecador se esconder do Senhor, foi que Jesus tomou a decisão de descer a este mundo. E ele dizia, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar os pecadores, ele foi atrás dos pecadores. Porque o pecador se afasta de Deus. Mas Deus se aproxima do pecador, na pessoa de Jesus Cristo bem entendido. Então, eles trazem aqueles 153 grandes peixes para a praia, e quando eles chegam, aquele estranho está com fogo aceso, tem em cima das pedras um belo de um peixe que dá perfeitamente para 8 pessoas comerem até se fartarem, e tem pão fresquinho, saído na hora. Tudo feito por Jesus Cristo. Pega essa lição. Ele está falando que te ama. Ele te chama de filho. Ele não quer que você se desvie, nem que leve pessoas também com você. Pelo contrário,
Ainda que você esteja nu, Ele quer que você apareça. O que é estar nu? Sem encobrir nada, com toda a vergonha a descoberto. É possível a gente esconder de Deus algum pecado? É possível a gente esconder de Deus algum pensamento ou algum erro? Estar nu significa se apresentar diante de Deus do jeito que você é, com todas as tuas falhas e com todos os teus erros, com todos os teus pecados, com toda a tua vergonha. Então, se apresentar diante de Deus. E mesmo, olha só, os 7 estavam desviados, mas quando eles tiveram um contato com Jesus, o que foi que aconteceu? O trabalho em vão foi abençoado. Imediatamente, o desviado volta, e Deus já o abençoa imediatamente. Amém? Você está achando que Deus vai demorar para te abençoar? Ele já começou a te abençoar enquanto você ouve essa palavra. E aí, ele abençoa o trabalho antes infrutífero se torna agora um trabalho próspero, abençoado. É isso que ele faz com você, quando você volta. E quando você chega mesmo perto dele, na presença dele, você já encontra a fartura, tudo preparado por Deus. Além do seu trabalho ser abençoado, a tua proximidade com o Senhor Jesus vai fazer você desfrutar de coisas novas que Ele preparou na hora para você. O peixe e o pão representam isso. Coisas novas que Deus prepara para você imediatamente. Até esse momento ninguém merece, viu? Até esse momento ninguém aqui é digno de receber o que Jesus está dando. Mas mesmo assim Ele está dando. Por isso é que eu digo, não vai fugir não. Não vai se esconder, não vai sair da igreja. Jesus Cristo te ama e Ele já começou a te abençoar agora mesmo. Você vai ver o resultado no seu trabalho e quando você chegar mais perto dEle, porque é isso que Ele quer. Ele não quer que você fique no mar dos mortos, não. Ele quer que você venha na presença dEle, todos, e aí você vê o que Ele preparou. Quando os discípulos chegaram, já estava o peixe pronto e o pão pronto. Vem cá. De onde que ele arrumou tudo isso? Pensa bem. Você acha que enquanto eles foram lançar a rede, Jesus foi pescar? Você acha que enquanto eles foram lançar a rede, Jesus pegou lá 2 palitos e ficou esfregando na mão para sair fogo? E fazer uma fogueirinha? Você acha que enquanto eles foram lançar a rede, Jesus Cristo ficou amassando lá o trigo, a farinha, sovando a massa para fazer o pão? Jesus fez assim, ó. Na hora o fogo se acendeu, na hora o peixe estava lá, na hora o pão estava lá. O que Deus tem preparado para a sua vida é coisa nova. E Ele está fazendo assim para você agora. Creia nisso, Ele está fazendo assim para você. Você que está assistindo pela TV, ouvindo pelo rádio, acredite nisso. Ele está fazendo assim, tudo está surgindo do nada e imediatamente. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor não está morto. Ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. E tem todo o poder no céu e na terra para fazer o que Ele quiser. E você sabe o que Ele quer fazer? Ele quer cuidar de você. Pastor, e por que Ele quer cuidar de mim? Vou deixar Ele responder. Filho, é porque eu te amo. Filha, é porque eu te amo. Ele prova o seu amor nesse cuidado que tem conosco. Aí depois que eles comem, Jesus vai tratar aquela ferida emocional do Pedro, porque ele não consegue conviver com a própria cabeça. Ele tem que ser curado daquela vergonha que ele sente. Deus não criou só o nosso corpo, Ele criou a nossa alma e o nosso espírito.
A alma significa a vida, não é? O corpo é isso que nós temos, que mesmo quando a gente morre, continua sendo corpo. A alma é o sangue correndo, o coração batendo, o pulmão respirando sozinho. Isso aqui é a alma, é a vida. E o espírito é você. Não tem outra pessoa igual a você em todo o universo. Quem você é, como é que você pensa, como é que você reage. Você é um ser espiritual também. Então Jesus, ele não cura só o físico, ele cura também o espírito. E muitas vezes a cura espiritual é mais importante que a cura física. Você vê, Pedro tem saúde, pode trabalhar, pode lançar a rede, pode nadar, tem vigor, mas está doente no espírito. Ele precisa de cura espiritual. E Jesus vai tratar dele agora, porque Jesus é o psicólogo dos psicólogos. Jesus Cristo sabe como funciona a mente humana, porque foi Ele que criou o nosso cérebro. Você que tem depressão, tristeza, angústia, medo, síndrome de pânico, doenças psicológicas, doenças do sistema nervoso, vive tomando remédio, aí tudo bem, a medicina a gente não é contra não, pode tomar o remédio, mas o médico dos médicos está curando também o teu espírito agora. Ele está tirando os traumas, os medos, os complexos, as angústias, as depressões, sabe, essa tristeza profunda, esse choro sem motivo, essa vontade de morrer que aparece do nada. Jesus Cristo está tirando tudo isso de você. Mas Ele quer que você saia do mar dos mortos e venha na presença dEle. Então Jesus, depois do jantar, e eles chamam de jantar, na verdade era uma ceia. É porque eles não jantaram nada a noite inteira. Eles não tinham jantado, não tinham o que comer. Por isso que a palavra de Deus diz que depois que eles jantaram, apesar de ser de manhã, porque eles não tinham jantado ainda, aquele era o jantar, sendo servido por Jesus de manhã. Aí depois que eles comeram, Jesus diz assim: Pedro, você me ama? Ô Senhor, claro que eu te amo. Mas você me ama mais do que esses? Claro. Daqui a pouco Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Jesus vai fazer essa pergunta 3 vezes para Pedro. Por quê? Porque eu neguei Jesus 3 vezes. Pedro vai ter que declarar 3 vezes que ama Jesus para anular as 3 negativas. Mas como que Jesus quer que Pedro prove que o ama de verdade? Porque uma coisa é eu dizer eu te amo, né? Eu digo eu te amo, mas não provo. Falo da boca para fora, eu te amo. Falo da boca para fora. Como é que a gente prova que ama o Senhor? Pedro, como é que você prova que você me ama? Quando Jesus perguntou a primeira vez: Pedro, você me ama mais do que estes? Ele disse: claro, Senhor, que eu te amo, mais do que todo mundo aqui. Jesus disse: então apacenta os meus cordeiros. Está compreendendo isso? A gente prova que ama a Deus quando a gente cuida das pessoas. Quando a gente cuida dos cordeirinhos, dos novinhos. Os novinhos na fé, que erram, que acabam fazendo coisas erradas. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Não adianta só você falar que me ama, você tem que provar. Aí, quando Jesus perguntou a segunda vez: você me ama? Pedro respondeu que sim, e Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. As minhas ovelhas já são, não os cordeirinhos pequenininhos, já são as ovelhas grandinhas. Tem que cuidar. Não é só dos pequeninos não, cuidar dos grandinhos também. Cuidar do rebanho. Quem aqui ama o Senhor de verdade? Levante a mão. Apacenta os meus cordeiros. A gente não julga, a gente não atira pedra, a gente não condena.
A gente não derruba, a gente não joga pá de cal, a gente não enterra ninguém. Amém? Quem aqui ama o Senhor Jesus, levante a mão. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. E Jesus pergunta pela terceira vez e Jesus fala a mesma coisa. Ele está dizendo, ô Pedro, você pode ser pastor, mas as ovelhas são minhas. Está compreendendo isso? Ele comprou o rebanho com seu próprio sangue. Nós não podemos perder nenhuma ovelha. Não podemos. E você não pode deixar nenhuma ovelha se perder. Se você ama o Senhor. Então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, porque são minhas, não são tuas. Não são do pastor. Se você me ama de verdade, você prova que me ama cuidando do meu rebanho. Amém, igreja? Esse é o amor ágape. E Jesus está falando nesse sentido com Pedro. Tanto que logo depois da terceira vez que Pedro diz, Senhor, eu te amo, mas eu estou triste que o Senhor parece que não está acreditando em mim. Jesus diz assim, Pedro, quando você era jovem, você ia para onde você queria. Só que depois que você ficar velha, te levarão para onde tu não queres. E diz ali o Evangelho que Jesus estava profetizando como que Pedro iria morrer para glorificar ao Senhor e provar o seu amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor do sacrifício. Amém? É o amor que leva a pessoa a fazer qualquer sacrifício por Jesus Cristo. Então Pedro já sabe. Pedro já sabe que ele vai provar que ama o Senhor de verdade, se cuidar das ovelhas e dos cordeiros, e se estiver disposto a dar verdadeiramente a própria vida, por amor ao Evangelho. E Pedro vai dar. Tanto que se conta na história, na tradição, que Pedro foi crucificado em Roma, cerca de 30 anos depois disso, e foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse, não sou digno de morrer como meu Senhor. Então Pedro, ele vai provar que ama o Senhor. Mas você vê que caminho difícil Jesus está percorrendo para salvar a alma do Pedro. Aí Pedro entende que Jesus está profetizando sobre a sua morte, está revelando o seu futuro. Pedro olha para João, que era seu amigo e sócio, o autor do Evangelho de João mesmo. Pedro olha para João e fala assim, e esse aqui, Senhor, o que vai ser da vida dele? Ou seja, está olhando do lado. Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que você tem com isso? Vem tu e segue-me. Você está compreendendo? Você, Pedro, você, João Ribe, você, meu amigo, você, minha amiga, você não tem que se importar com curiosidade para saber o que vai ser da pessoa que está ao teu lado aí. Não é da tua conta. Isso é entre ela e Deus. Por isso que a gente não pode ficar olhando para o lado e desviar porque uma pessoa errou, ou desviar porque uma pessoa não ama o Senhor como deveria amar, e não está apacentando os cordeiros, não está apacentando as ovelhas. A gente não pode olhar do lado e falar, então vou fazer igual também. Jesus está dizendo, o que você tem com isso, Pedro? O que te importa? Não é da sua conta. Versículo 19, disse para Pedro, segue-me. E no versículo 22, segue-me tu, para de se importar com a vida dos outros. A salvação aqui é pessoal, amém, igreja? Eu só respondo pela minha salvação. Fui chamado para pregar, mas a primeira alma que eu tenho que ganhar é a minha. E eu tenho a obrigação de apacentar os cordeiros e apacentar as ovelhas do rebanho do Senhor. Mas não só eu, você também. E Deus fala contigo hoje dizendo, você não tem que olhar do lado. O que eu vou fazer na vida dessa pessoa ou da outra pessoa? Não é da sua conta. Segue-me tu. Amém? É assim que termina o capítulo 21 do Evangelho de João. É o Senhor dizendo, segue-me tu.
Toda a igreja fique de pé, por favor. Toda a igreja. Vamos aplaudir ao Senhor. Olha para mim. Primeira coisa, Jesus falou muito com você hoje diretamente, com cada pessoa aqui presente. E ele foi claro, ele quer que você o siga. Ele termina a palavra dizendo isso: segue-me tu. Me seguir. Amém? Me seguir. Se você não seguir Jesus, o que te resta é o mar da morte. É uma vida de derrota, de fracasso, de escuridão, uma vida infrutífera, uma vida de lamento, uma vida de complexos, uma vida de dores, uma vida de sofrimento. Jesus está dizendo: segue-me tu, porque eu vou te abençoar. Agora preste atenção. Eu li o detalhe que esta foi a terceira vez que Jesus Cristo se manifestou para os seus discípulos. Nós não podemos desviar, porque não estamos vendo o Senhor Jesus fisicamente, que foi o que Pedro fez. Jesus não aparece mais, ele não liga para mim, ele não gosta de mim, eu clamo e ele não responde nada, eu desejo muito vê-lo e ele não aparece, eu vou pescar. É? Você se desvia então porque você acha que Deus não está contigo? Olha, preste atenção. O mérito agora é seguir Jesus sem ver, seguir pela fé e seguir até o fim. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, Jesus fala: quem perseverar até o fim será salvo. Pedro, você vai desviar por causa do João ou por causa de outra pessoa? Não. Você me segue e persevera até o fim, porque quem perseverar até o fim será salvo. E Pedro perseverou até a morte, até ser crucificado de cabeça para baixo. Segue-me. Segue-me até o fim. Nós não temos o direito, ou vou dizer, a opção de desviar. Nós não temos essa opção. Simplesmente porque essa opção de desviar leva ao fracasso, à vergonha, à morte, ao mar da morte. Leva à escuridão. Hoje Deus veio falar coisas maravilhosas e te fez várias promessas. E tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Olhe para mim. Olhe para mim, porque eu sei que o Espírito Santo está me usando para falar isso. Tudo que você ouviu e que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Ele só quer uma coisa de você: segue-me do jeito que você está. Você está nu? Você está com vergonha? Você está com pesares? Com tristezas? Com vícios? Segue-me tu. Segue-me do jeito que você está. Não se esconda mais de Deus. Não faça nem como Adão, que se escondeu atrás ali das árvores. Não faça como Pedro, que se jogou dentro d'água porque estava nu e se escondeu do Senhor. Se apresenta diante dele do jeito que você está, porque ele não vai te lançar fora, ele não vai te repreender, ele não vai te expulsar. Pelo contrário, ele tem um banquete preparado para você. Algo que Ele mesmo fez, especialmente para a tua vida, na medida da tua fome, na medida da tua sede, Ele já deixou o banquete preparado. Aí você tem que parar de olhar nessa distância de 100 metros e chegar na presença de Jesus. E falar assim: Senhor, eu te amo também. Eu te amo também, Senhor. Eu te amo. Entrega a tua vida para Jesus agora. É uma prova de amor. Entrega a tua vida para Jesus agora, porque Ele vai apacentar o teu coração. Ele vai tratar das tuas feridas. Ele vai te curar dos teus traumas. Ele vai abençoar a tua vida. Venha do jeito que você está. Ele não vai te censurar, Ele não vai te criticar, Ele não vai te expulsar, Ele não vai te mandar embora.
Venha do jeito que você está, porque Ele vai te abençoar. Ele tem coisas grandes e novas preparadas para a tua vida. Olha para mim agora, porque eu vou fazer o convite que vai mudar totalmente a tua história. Jesus disse: tu, porém, segue-me. Quem aqui quer seguir o Senhor Jesus até o fim, perseverar até o fim? Quem aqui quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Isso, ergue bem alta a tua mão. Eu quero. Até lá fora tem gente erguendo a mão. Vem aqui para frente, por favor, todos que ergueram as mãos, vem aqui, ó. Chega bem perto. Você está a 100 metros de distância. Chega pertinho aqui, chega pertinho. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando na praia. Olha o banquete que Jesus tem preparado para você aqui na frente. Chega diante dele, chega na presença dele. Ele tem coisas grandes para a tua vida. E está chegando mais, vamos aplaudir mais. Chega, vem para cá, entra. Eu quero chamar você que ou se afastou. Está chegando mais. Eu quero chamar você ou que se afastou ou que está pensando em se afastar. Quero que você venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. Quem se afastou ou estava pensando em se afastar, venha aqui para frente agora e venha do jeito que você está. E vamos aplaudir muito, igreja. Vamos aplaudir. Vamos comemorar. Vamos aplaudir. Você não vai desistir não, porque se você desistir, vai um monte com você. Olha a tua responsabilidade. Você não pode voltar para a velha vida. Você tem que continuar na presença de Jesus. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Está vendo tua responsabilidade? Jesus falou com você hoje, por que você não pode se afastar? E está vindo mais, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero chamar aqui na frente todos que estão assim, ouvindo esta pregação e pensando: eu já vi tantas maravilhas de Jesus. Ele já operou tantos milagres na minha vida, Ele já me abençoou tantas vezes. Eu já tive experiências pessoais com Jesus, mas ultimamente parece que Jesus nem me ouve. Ultimamente parece que eu oro e Ele não responde. Eu estou desanimando por causa disso. Eu estou ficando triste por causa disso. Todos que estão pensando desse jeito, vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá. Hoje Deus falou contigo. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Tudo que Ele... Vai chegar mais para caber todo mundo. Chega mais para caber todo mundo. Você não vai desistir não. Quem perseverar até o fim será salvo. Hoje Jesus veio falar com você pessoalmente. Você não entendeu ainda? Você não entendeu ainda que hoje Ele veio falar pessoalmente com você? Que Ele veio te responder pessoalmente hoje? E se mais alguém quiser vir para frente, aproveite agora. Porque eu quero conversar com quem está me assistindo pela TV. E você hoje ouviu o Senhor Jesus falar contigo. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu televisor. Faça isso agora. Você que está assistindo esta mensagem, porque entrou lá no youtube.com/joanribe, nesse canal do YouTube tem um monte de mensagens em vídeo para você assistir de graça. E você que está assistindo aí pelo youtube.com/joanribe, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu computador. Faça isso agora. Você que está ouvindo pela rádio, aqui no Brasil, ou em Portugal, ou em Cabo Verde, ou em Angola, Moçambique, você está me escutando num país de língua portuguesa, ou ouvindo pela internet,
pelo aplicativo da Rádio Feliz, é de graça, baixa lá no iOS, né? Na Google Play ou na App Store. Você baixou o aplicativo, está ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, onde você está? Se você puder se ajoelhar, se ajoelhe. Se ajoelhe ao lado do rádio, ao lado do computador, se ajoelhe onde você estiver. Mas se você está ouvindo esta mensagem no radinho do celular, ou em trânsito, eu sei que não dá para ajoelhar. Faça um sinal para Deus e coloque a mão direita sobre o teu coração, que nós vamos orar. Toda a igreja continue de pé e todos que vieram para frente, se ajoelhem diante do altar. Olha como você está pertinho de Jesus agora. Você estava a 100 metros de distância e mesmo assim Ele estava te abençoando, hein? Só que agora aqui pertinho, Ele sabe que você o ama. Está disposto a perseverar até o fim? Tá? Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Todos que estão à distância, orem também comigo desta maneira. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e peço ao Senhor que me receba do jeito que eu estou, com as minhas falhas, com os meus defeitos e com coisas que eu sei que o Senhor não gosta. Eu estou agora suplicando ao Senhor que me perdoe. Apague, Senhor, as minhas iniquidades e escreve o meu nome no livro da vida. Me restaura agora, porque eu preciso de ânimo, eu preciso do teu espírito, eu preciso da tua virtude. Me dá tudo isso, Senhor, para que eu nunca desista, para que eu nunca desanime, para que eu nunca volte à velha vida. Pelo contrário, eu quero te seguir todos os dias da minha vida. Eu quero perseverar até o fim. E eu peço ao Senhor que cumpra na minha vida tudo que eu ouvi hoje. Eu quero a bênção no meu trabalho. E eu quero fartura na tua presença. Eu quero sentir o Senhor bem de perto e demonstrar a cada dia o meu grande amor. Meu Senhor, me ajuda. Eu quero a vitória. Me dá agora a certeza do perdão, da restauração e da minha salvação. Eu tenho esse direito, porque eu declaro diante do céu, diante da terra, diante do inferno, diante do altar, eu declaro que o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você sentiu a força dessa mensagem hoje? A dor do desânimo? A vergonha que Pedro sentiu? E a esperança avassaladora de Jesus, te chamando de filho, te encontrando onde você está, transformando seu fracasso em milagre e preparando um banquete só para você? Esse amor que te busca é real. E se ele te alcançou hoje, é porque ele quer te usar. Compartilhar essa mensagem não é só um clique, é estender a mão de Jesus para alguém que está no seu próprio mar escuro, puxando redes vazias. É cumprir o apacenta os meus cordeiros de Jesus, sendo luz na vida de quem precisa. Faça parte dessa família que espalha a esperança. Inscreva-se para continuar recebendo esses tesouros de Deus e compartilhe agora e seja um milagre na vida de alguém.